Entrar, não. Olá, sejam muito bem-vindos ao Lean de Majestia. Esse é um teste, não vou mais falar em volta de canal, é quando der pra fazer mesmo. E eu tenho de novo um filhote aqui pra bagunçar tudo que eu passo. Acho que faz 4 anos desde que eu fiz o último vídeo, então minha vida deram grandes reviravoltas. E a Nami que tá mexendo em tudo aqui é uma delas. O penúltimo vídeo que eu fiz foi falando do meu diagnóstico de bipolaridade, que fazia muito sentido para mim até então pela montanha russa que era a minha vida. Tem hora que tá com muita energia, tem hora que tá com baixa energia. E não é muito assim, sabe, gente, de alegria e tristeza. É mais sobre energia mesmo. Por exemplo, eu comecei canal, tirei carteira, peguei o Lui, comecei um cover, fiz tudo junto ao mesmo tempo, em poucos meses, tudo no mesmo ano, porque eu tava com aquela alta de energia e sendo produtiva o máximo ali que eu conseguia, ou então ela pode ter uma virada depressiva, e daí ser exatamente o oposto, toda aquela energia ser uma baixa energia, e daí a vida dela estagnar, ela não querer sair da cama. Quanto mais alto for quanto mais alto você subir na montanha russa, maior vai ser a descida. Então é mais ou menos assim conviver com a bipolaridade. Eu tô morando em Brasília agora. Uma coisa que tem me ajudado bastante é que me colocaram para fazer o trabalho administrativo é a partir do momento que eu entrei como cotas por causa de TEA, que é um diagnóstico que veio logo em seguida, que é o transtorno do espectro autista, que eu sempre estive também, sempre teve sintomas, sempre teve sinais, mas enfim, até ter o diagnóstico levou a minha vida inteira e é isso aí. Já falei de majestia, já falei de várias coisas dos meus hiperfocos, dos meus mundos interiores, e uma coisa que eu nunca mostrei é isso aqui. Eu faço diário desde que eu tenho 11 anos de idade. Diário é uma forma de falar, né? Era mais ou menos assim. Eu mudei muito de casa. É coisa assim de mais de 20 casas ao longo da minha vida. O Lui tem 8 anos, ele morou em umas 8 casas diferentes. É nesse nível de estilo de vida, de mudança que a gente viveu até agora. E toda vez que eu me mudava e encontrava isso daqui, me dava vontade de escrever mais um pouquinho e contar para eu do passado, como se fosse assim uma velha amiga, dizendo como que tá a minha vida agora, o que eu dizia que não fazia mais sentido, o que nossa, você disse isso aqui e eu nunca tinha percebido antes. Meu foco de hoje é esse daqui, que é o último que eu tenho escrito desde 2021. Desde 2021, a princípio foi uma coisa muito triste, porque várias coisas ruins foram acontecendo na minha vida lá para 2022, e quando eu olhei esse caderno, tanto de sonhos e tanto de coisas boas que eu tinha escrito em 2021, assim, me dava vontade de chorar. Poxa, como que eu perdi aquela pessoa? Eu quero aquela pessoa de volta, porque eu não consigo mais sonhar, eu só consigo ficar focada em sobreviver. Coisas bem ruins mesmo que aconteceram nesse contexto que eu tirei meu laudo de espectro autista. Em 2023 as coisas começaram a melhorar. Eu fiz até uma capinha, não sei se vai dar pra ver. Quando virou o ano, porque eu tava mesmo muito esperançosa que em 2023 eu ia recuperar tudo que eu perdi em 2022. Pelo menos para voltar ao meu ponto de partida. E nisso eu fico muito feliz de voltar no meu diário e dizer que sim, eu consegui recuperar tudo que eu consegui, tudo que eu perdi em 2022 e mais um pouquinho. E o de 2025 ficou assim. Eu compro bastante desses adesivos em feirinha de anime. Os que eu não coloco nos meus quadros sempre vão parar nos meus diários. Eu vou falar um pouquinho do contexto de como que foi o diagnóstico. Antes disso, eu queria dizer que durante todo o meu
caminho acadêmico, escola, universidade, eu acredito que os ambientes foram muito propícios para mim. Não socialmente, eu levava muito bullying, toda vez que acontecia um bullying eu queria mudar de escola, acho que devia ter mais apoio ali de psicólogos e pedagogos, mas como eu me virava muito sozinha, como era muito autodidata, eu era deixada sozinha ali de propósito, sendo que eu poderia estar sendo mais incluída no grupo das outras pessoas, poderia ter tido uma ajuda de um diagnóstico desse, né? Mas não tive. Mas voltando, na escola e na universidade era um ambiente que você pode estudar com mais calma, você pode... A sala de aula não é tão cheia de barulhento, tão cheia de estímulos, pelo menos não era para mim. Então, assim, é um ambiente que eu era aluna de tirar nota alta, de realmente aprendia tudo sozinha, aprendia fácil, fui adiantada algumas séries e também formei no ensino médio, mas... Oh, meu Deus. Foca. Foquei no ensino médio mais cedo do que eu precisava, né? Comecei minha faculdade com 20 anos. Só que daí qual que foi o meu real problema? Foi quando acabou a faculdade. Quando acabou toda essa trilha de acadêmica que eu me dava muito bem, que era um ambiente que me fazia muito bem e gerava até o hiperfoco. Então, assim, voltando, o que gerou realmente uma dificuldade, um maior impacto e prejuízo na minha vida, fora esse prejuízo social, deu mais impacto na minha vida, né? Não foi essa parte acadêmica, foi o que veio depois. Cheguei aos 20 anos, formada super cedo, e agora eu faço o quê? Não fiz contatos durante a faculdade, não fiz empresa júnior durante a faculdade, não tinha muita coisa para pôr no currículo. Muito difícil entrar numa entrevista e conseguir concatenar as ideias. Eu consigo falar alguma coisa aqui para a câmera porque eu edito muito, tá? Senão vocês iam ver como meu pensamento tá todo embaralhado até chegar no ponto que eu quero chegar. E daí a porta de entrada que eu vi pro mercado de trabalho foram os concursos, né? Aí vocês acompanharam, assim, pelo menos 2 vídeos eu lá no Sul, no meu primeiro emprego, que foi em um banco lá do Rio Grande do Sul. Isso foi 5 anos depois. Eu fiquei 5 anos formada, procurando emprego, fazendo concurso. Até que a questão foi assim, eu queria muito voltar para Brasília. Fiz um novo concurso nessa intenção. E foi também em outro banco, também seria com atendimento ao público, eu sabia disso. O problema é que, até então, eu tinha conseguido uma agência que tinha, lá no Sul, eu era de uma agência que tinha um espaço grande, que dissipava mais o que as pessoas falavam. Às vezes era menos atendente, mas também era menos gente para atender. Então, assim, era um ritmo, era uma coisa que eu conseguia manejar. E manejava também com os colegas para ter meus horários certinhos, meu horário de almoçar, meu horário de entrar e de sair, que eram sagrados. E quando chegava mais ou menos na última hora, são 6 horas de jornada, por isso que eu quis focar em banco, na carreira bancária. Nessas 6 horas, no finalzinho, na última hora, sempre era mais difícil para mim pegar uma coisa que demandasse mais. Eu sempre pedia ajuda dos colegas quando eu via que um atendimento demandava mais, nesse momento que minha cabeça já não aguentava tanto estímulo, tanta coisa. E eles me ajudavam. O problema foi que, quando eu vim para Brasília, me colocaram numa agência que era caótica, barulhenta. Não tinha uma pessoa específica para me ensinar, eu ia ter que aprender tudo de qualquer jeito, assistindo os outros. Também não podia ficar parando o atendimento deles, porque era muita gente para atender. Era uma fila que se fazia antes de abrir a porta às 10 horas da manhã, já se fazia uma fila longa na frente da agência, que era a única agência para a cidade inteira daquele banco. Até que eu fui atrás mais dessa minha desconfiança que eu já tinha, né, que pudesse ser TEA, para poder tirar o laudo e pedir para me trocarem daquela agência.
explicar que eram muitos estímulos para mim, que eu não conseguiria atender todas aquelas pessoas, todas aquelas demandas. E daí eu consegui esse laudo, todos os profissionais envolvidos entenderam a minha urgência. Eu estava em um estado que dava para sentir assim, pânico em todo profissional, em todo médico, nos psicólogos que eu ia atrás. Dava para sentir o pânico que eu estava sentindo de estar trabalhando naquela agência, naquelas condições. E daí, com 2 meses trabalhando lá, eu consegui trocar de agência. Só que daí, na agência nova, sendo meio resumida, evitando xingar pessoas nesse processo, a pessoa que me avaliou nos 3 meses, que você fica os 3 primeiros meses de avaliação em um banco, que é CLT, o banco não é um funcionário público, é um empregado público. No final desses 3 meses, ele quis me demitir. Achou que eu não tinha aprendido o suficiente, porque não tinha mesmo. Um ambiente caótico daquele jeito, sem alguém para me ensinar, eu não conseguiria aprender sozinha, nem por milagre. E mesmo explicando a minha situação, que eu troquei de agência por causa desse laudo, mesmo assim, ele quis me reprovar nesse contrato de experiência. Eu não pude fazer nada a respeito disso, até porque eu não tinha entrado como pessoa com deficiência, que o TEA é reconhecido como sendo PCD, porque eu ainda não tinha o laudo. Eu tirei o laudo justamente por causa da situação que eu passei naquele lugar. Então, enfim, fiquei mais 1 ano desempregada, dessa vez fazendo entrevistas seletivas e concursos como cotista PCD, por causa do TEA, até que eu consegui uma oportunidade, por ironia, de voltar para o mesmo concurso que eu era, lá no Rio Grande do Sul, o mesmo banco do Rio Grande do Sul. E assim, eu abracei a ideia, achei que eu ia ficar lá 3 meses. Ia ficar 3 meses super de boa, sozinha, depois eu ia voltar para casa, ia tudo bem. Eu também tinha feito o concurso que eu tô agora, atualmente, e achei que ia ser muito rápido até esse concurso que eu tô agora me chamar. Só que em vez de eu ficar só 3 meses sozinha lá no Sul, eu fiquei 1 ano inteiro. Quando chegou nos 9, eu não, quer saber? Eu vou pegar e vou trazer minha família pra cá de novo. Eu quero o Lu e quero minha mãe, não vou mais ficar aqui sozinha. Mesmo que minha agência era maravilhosa, era até melhor e mais apropriada para um autista do que a minha primeira agência. Mesmo com uma agência maravilhosa, eu morava com 2 meninas e 4 gatinhos, mesmo assim eu comecei a me sentir muito depressiva por estar longe do Lu e da minha mãe, das coisas que realmente me definiam. Os grupos que eu tinha aqui em Brasília, nada disso eu tinha lá no Rio Grande do Sul. Então foi uma barra para mim lidar com isso sozinha. Aí nos mudamos para lá, ficamos 3 meses, decidimos pegar Eu peguei outra Golden Retriever que se chama Nami. Ela tá com 1 ano e 3 meses. E é muito mais levada do que o Luiz. Eu achava que o Luiz dava trabalho, ela dá muito mais. E daí ficamos a família lá até esse concurso que eu tô agora me chamar. Só que imaginando que isso ia levar mais 1 ano, levou 3 meses. Então fizemos toda a mudança lá pro Sul, pra em 3 meses depois fazer toda a mudança de volta para Brasília. Pelo menos assim, as viagens foram ótimas. Realizei um sonho que foi levar o Lui pra praia. A Nami amou também. A Nami amou a praia também, ficou solta, ficou brincando. Foi muito legal conhecer outros lugares da região sul do país. A gente passou por São Paulo também, por Minas, por Goiás. A gente fez toda essa viagem, tanto na ida quanto na volta, de carro. Foi outra coisa muito corajosa sobre toda essa situação que eu tô tentando contar para vocês. E aí, nesse trabalho que eu tô agora, foi para mim
o divisor de águas, porque agora não é mais atendimento ao público. Eles me colocaram para ser do administrativo. Como eu falo, é um trabalho super chato. Eu digo que eu trabalho carimbando papel, porque literalmente envolve papelada física. É uma coisa que atualmente eu estou fazendo de fone de ouvido, foi um podcast. Daí agora em Brasília, mais junto dos meus hobbies, dos meus grupos que eu tinha antes, e trabalhando assim no administrativo, sem todos esses estímulos, essas coisas que me levaram a descobrir o transtorno do espectro autista, eu posso dizer para vocês que eu estou muito mais feliz e satisfeita com a minha vida agora e muito orgulhosa do que eu fiz até agora, e acho que 2025 promete muito. É isso por hoje, gente. Beijos e até a próxima. Por exemplo, em 2022 eu fiz uma ilustração como que fosse assim, o meu copo fosse enchendo e esvaziando ao longo da vida. E quando chegou em 2022, algo tão ruim aconteceu que ele trincou e todo o conteúdo que tinha, em vez de ser meio cheio, meio vazio, o conteúdo se esparramou, não estava só vazio, estava trincado e precisando de reparos para ser enchido novamente.